Oi, gente bonita. Boa noite para todo mundo. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez essa semana. Gratidão a todos que já entraram. Eu vi gente que eu abri a sala aqui e já várias pessoas me deram um oi. Eu não dou oi logo de cara, porque eu gosto que a gente curta a música inicial e que a gente vá chegando com calma. Que você tenha tempo de pegar seu copo d'água, de pegar o seu chazinho, de pegar o seu caderno e a sua caneta para tomar notas e tal, né? Então a gente chega com calma. E com calma também eu convido todo mundo que está aí presente a fechar os olhos por um instante e chegar nesse exato momento presente. Tire sua atenção de tudo que você fez no dia hoje, tudo que já te aconteceu. E vamos colocar nossa atenção para dentro. Perceber, notar este exato instante. Neste exato instante, você está aí sentado, sentada, em algum lugar. Perceba que a força da gravidade te puxa para dentro da terra e você sente a sua bacia pélvica pesada tocando o assento. E se você estiver com os pés no chão, você sente os seus pés sendo puxados para dentro da terra. Perceba. Posicione sua coluna de forma a ficar confortável. Ereta, mas confortável. Relaxe seus ombros, relaxe seus braços. E perceba que você está respirando agora. Note o ar passando pelas suas narinas, entrando frio, e quando ele sai em outra temperatura, mais morno. Respire. E coloque toda a sua atenção na respiração, neste exato instante. Perceba seu corpo, esse corpo tão maravilhoso, que te leva para todos os lugares que você quer ir, que te permite sentir o tato, te permite sentir o olfato, o cheiro das coisas. Esse corpo que te permite ver o mundo, que te permite ouvir. Através deste corpo, você percebe o mundo. E este corpo faz tudo por você, sem reclamar. E neste exato instante, o seu coração está batendo. Seus pulmões expandem e contraem, fazem as trocas gasosas. Um número muito, muito grande de células vivem dentro do seu corpo. Trilhões de células. Todas elas vivas. E perceba como essa maravilha toda, que é o seu corpo, funciona sem o seu controle. Ele funciona sozinho. Você não controla os batimentos cardíacos. Você não controla as células. E tudo acontece
Você apenas percebe a maravilha de ter um corpo. E este corpo está vivo, a vida entra no seu corpo e você pode sentir essa vida no seu corpo, percebendo uma suave vibração por todo o corpo. Uma suave vibração nas suas mãos, nos braços, no peito, nas costas, na cabeça, nas pernas, em todo o corpo. A vida passando pelo seu corpo. E você não tem nenhum controle. A vida simplesmente passa por você. Até o dia que não passar mais. E você não tem nenhum controle. Você apenas percebe. E respira. Neste exato instante, você percebe o seu corpo, percebe a vida e não controla nada. E está tudo bem. E muitas emoções passam por nós ao longo da vida e ao longo deste dia. A gente fica feliz, fica triste, fica com raiva, fica com medo. E tudo isso passa. Perceba suas emoções que passam. E neste momento a sua mente está criando pensamentos. A mente mostra imagens do passado ou do futuro. A mente tira conclusões a respeito do que está acontecendo ou do que aconteceu. Imagina o que acontecerá. A mente interpreta, compara, julga, critica. E os pensamentos acontecem. Você observa os pensamentos. Você percebe que eles aparecem e desaparecem. Você pode assistir os pensamentos como quem assiste TV. Mas você não precisa acreditar nos pensamentos. E tudo isso acontece sem o seu controle. Você apenas percebe. E neste exato instante, perceba o ar te envolvendo. Perceba o espaço onde você está. Perceba a temperatura do ambiente. Apenas perceba e respire. E perceba a diferença entre a realidade e a sua mente. A mente mostra imagens que não correspondem à realidade. A realidade é muito simples. Mulher ou homem, sentado, respirando.
Apenas isso. E neste exato instante, está tudo bem. E neste momento que está tudo bem, eu entrego todos os meus pensamentos ao Pai Celestial, ao Criador de tudo que há. E peço que a mente de Deus entre em minha mente. Neste momento eu entrego todas as minhas emoções e me esvazio. E permito que a condição natural do amor me preencha. E neste exato instante eu estou bem calma e relaxada. E permito que meu estado natural de paz prevaleça. Muito suavemente, vá abrindo seus olhos e perceba que você chegou aqui agora. E nós estamos todos juntos aqui essa noite para falar de um assunto muito importante, né? Essas lives que eu faço às quintas-feiras, 19 horas, horário de Brasília, tem sempre o mesmo assunto. E durante muito tempo eu vou falar da mesma coisa. A grande travessia, a jornada de sair da nossa mente e chegar no nosso coração. Da mente ao coração. E a mente é esse lugar tumultuado, barulhento, de muitas vozes falando dentro da nossa cabeça, de muitas imagens, histórias a respeito do passado, tentativa de controlar as coisas, histórias a respeito do futuro. E tudo isso no nosso campo mental nos atormenta o dia todo. Perceba isso. Mas você não é obrigado a ficar nesse tormento, ninguém é. Você pode perceber o que a sua mente está fazendo e se afastar um pouquinho e começar esse processo da jornada que vai para um outro lugar. O lugar aqui, no seu peito, onde você é a imagem e semelhança de Deus, onde você é amor incondicional, paz profunda e o poder de manifestar uma vida maravilhosa. Tudo isso e muito mais. Mas para a gente chegar nesse lugar, nesse tesouro dentro de nós, a gente precisa sair daqui. E eu tenho falado desse assunto todas as lives de quinta-feira e vou continuar falando desse assunto daqui enquanto eu puder, né? Porque essa é a jornada do ser humano, a jornada da mente ao coração. Só para esclarecer, porque sempre tem alguém perguntando, coração não significa o seu órgão físico e também não significam as suas emoções. Coração é o coração espiritual, é o lugar do ser, é o lugar em nós que se expande quando a gente está bem, que a gente sente o coração quentinho, gostoso, um gostoso dentro, né? Esse lugar aqui, quando a gente vive aqui, a gente vive em paz. A gente vive num processo de contemplação das coisas que te acontecem. Porque, na verdade, nunca acontece nada de tão extraordinário. Nunca acontece nada de tão impossível. Por quê? Todos os acontecimentos da vida humana
são próprios da vida humana. Não tem nada excepcional. Todo mundo fica doente, todo mundo passa por crises na vida, todo mundo tem algum nível de dificuldade financeira, preocupações, todo mundo tem dificuldade de relacionamento em algum nível, todo mundo passa por circunstâncias na vida. Desde que o mundo é mundo, a humanidade passa por crises, por doenças, por guerras, por fome e por tanta coisa que a gente vê no mundo. Então, o que eu quero dizer com isso é que o que acontece no mundo tem acontecido há milhares de anos e a gente não vai resolver de hoje para amanhã. E tudo que acontece na vida de uma pessoa sempre aconteceu, que são os nossos desafios na vida. A nossa mente tem o hábito de pegar um desafio da nossa vida, que acontece com todo mundo, e transformá-lo numa coisa muito grande, muito importante. E nem é sempre assim. As coisas são o que são. Os desafios acontecem na vida de todas as pessoas. A nossa mente interpreta, compara, julga e te põe num estado de enlouquecimento. Eu costumo dizer que é a voz da insanidade dentro da nossa cabeça. E sempre os nossos assuntos aqui das lives de quinta-feira vai ser a respeito disso. Como é que eu faço essa travessia daqui para cá? E na semana passada eu falei uma coisa bem importante. Eu contei para você da jornada do herói. Eu vou falar um pouco mais disso hoje e a gente vai dar mais um passo. A jornada do herói é aquilo que todos nós gostamos. Todo ser humano adora ser um herói ou uma heroína. Sabe de que forma? Na nossa própria vida. Perceba como a sua mente te conta uma história a seu respeito. Perceba como a sua mente quer te colocar na vida num lugar de certa importância. Isso é normal e é a mente do ego. Então, a nossa mente tem como uma das suas funções é comparar, não é? A mente compara a gente o tempo todo. E conforme ela compara, ela quer te colocar numa posição de superioridade em relação às outras pessoas. Sempre quer. Essa superioridade é de qualquer coisa. Então, você pode ser mais bonita, mais atraente, mais simpática, mais inteligente, mas também o contrário também vale, porque a mente não se incomoda de você ser a mais feia, a mais pobre, a mais irritante, ou qualquer coisa assim. Não interessa. A mente provoca um estado de comparação e quer te colocar numa posição superior de qualquer coisa. Não importa se é negativo ou positivo. E dessa maneira, quando ela te põe nesse lugar de mais, ela te transforma numa pessoa importante dentro do contexto, mesmo que seja uma importância negativa. Então, tem algo dentro de nós que gosta da gente ser o herói de alguma maneira, da gente ter essa importância. Perceba isso, por exemplo, quando a gente assiste algum filme. Todo mundo que eu conheço adora assistir filme. Os filmes bons, os filmes que têm um bom enredo e que conta, em geral, uma jornada de alguém, algum processo de superação, algum processo de conquista. Essa é a jornada do herói. A gente gosta disso. Então, o que eu quero dizer quando eu digo a gente gosta disso é que isso é próprio do ser humano. O ser humano gosta de ser um herói, gosta de ser importante, gosta de assistir histórias que conduzem alguém a uma aventura. A gente gosta disso. E na década de 80, eu acredito, teve um mitólogo
chamado Joseph Campbell, que estudou muitas mitologias e muitas histórias e compreendeu que o ser humano aprecia essa jornada. E ele dividiu a jornada, na verdade eu não tenho nem certeza que foi o Joseph Campbell quem fez esse processo, se ele copiou de alguém, mas ele tornou isso público, que são os passos da jornada do herói. E todos nós vivemos esses passos de algum jeito. Agora, o que é importante a gente perceber é que essa jornada do herói, quando a gente assiste nos filmes, quando a gente vê nos mitos, nas histórias, ela é simbólica. Então, simbólica como, né? Então, quando as minhas filhas eram pequenas, eu contava contos de fada para elas todas as noites. Qualquer tipo de conto de fada. E criança adora conto de fada. A gente adora também. E em conto de fadas, sempre tem uma história assim, né? Um rapaz pobre ou uma moça pobre que tem uma vida comum e de repente algo acontece e esse rapaz ou essa moça tem que viver uma aventura e passa por vários desafios às vezes nessa aventura e quando chega lá na frente eles se casam, né? Com o príncipe ou com a princesa e vivem felizes para sempre. E os contos de fada, na sua maioria, são assim. Alguém que está vivendo uma vida comum, como qualquer outra pessoa, e ela recebe um chamado para viver uma aventura. E a partir daí ela vai e passa por vários desafios, vários testes. E lá na frente tem uma conquista. E a gente adora isso desde que a gente é criancinha, né? Eu ainda adoro. Quando eu era adolescente, eu gostava dos filmes do Star Wars, Guerra nas Estrelas. Eu gostava também do Indiana Jones, que contava exatamente isso, uma aventura, né? Que tinha um herói. Bom, na nossa vida não é diferente. A gente, para sair da mente e chegar no estado do ser, para sair da confusão e chegar nessa paz, a gente vive também uma aventura. E não é diferente da jornada do herói. Então, na live da semana passada, eu falei um pouco disso, né? Dessa jornada do herói, e falei que os passos dessa jornada são semelhantes para todas as pessoas, para sair da confusão da mente. E o primeiro passo é a vida comum. Todos nós vivemos uma vida comum. E quando eu falo a vida comum, eu quero dizer o seguinte: todos nós somos muito, muito, muito semelhantes. Todo mundo, salvo exceções, né? A gente tem 2 pernas, 2 braços, cabeça, tronco. Todo mundo tem coração, tem pulmões, tem os órgãos funcionando. Todo mundo tem cabelo, né? Um pouquinho que seja, enquanto não cai. E todo mundo é ser humano. E fisicamente a gente percebe isso. Tem umas diferenças de aparência, mas todo mundo é ser humano. Só que a mente te diz que não. A mente diz assim: não, meu caso é diferente. E se eu te disser que não é? Todo mundo é ser humano. Fisicamente, muito semelhante, salvo, né, as aparências. Emocionalmente, muito semelhante também. Emocionalmente, todo mundo fica triste, fica feliz, fica com medo, fica corajoso, fica com raiva, depois não fica mais. Todo mundo é assim. Ninguém é diferente disso. Uns têm um pouquinho maior de propensão para raiva, outro tem um pouco mais de propensão para o medo, outro tem um pouco mais de propensão para alguma coisa. Mas não difere muito. Mente é igualzinha para todo mundo. Toda mente é uma confusão danada. Toda mente é muito rápida, pensa muita coisa. Fala com você o dia inteiro. Compara, julga, critica, interpreta. Tudo igual. Eu trabalho como terapeuta há mais de 20 anos. Até hoje,
né? Não sei, perdi a conta de quantas pessoas atendi. Nunca vi ninguém diferente. Todo mundo é muitíssimo parecido. E as questões muitíssimo parecidas. Portanto, voltando à jornada do herói, todos nós vivemos a vida comum de uma forma muito parecida, com desafios parecidos. Desafios de saúde, todo mundo fica doente de vez em quando, às vezes mais grave, às vezes menos. Desafios de dinheiro, todo mundo fica com preocupação financeira de alguma forma, até gente muito rica fica. Gente muito rica que perde tudo, gente muito rica que gasta mais ainda do que tem, e gente com menos recurso também. Todo mundo passa por situações de relacionamento, alguma dificuldade. Todo mundo. Então, essa é a vida comum. A vida do ser humano comum no seu tormento mental. Todo mundo igualzinho, no mesmo barco. Eu não sou diferente e nem ninguém que eu conheço. E olha que eu conheço muita gente, muitos professores espirituais. Bom, e depois da vida comum, o que que vem? Dentro da nossa vida comum, a gente recebe certos chamados para a jornada do herói. O chamado para a jornada do herói é algo interno, assim, né? O chamado, às vezes, é um desafio que você tem. É algo que te cutuca internamente. Como, às vezes, uma crise interna. Como se algo te chamasse para você fazer diferente, para você ser diferente, para você se comportar diferente. E, principalmente, para você sair da loucura da sua cabeça. Então, a gente recebe esses chamados. Em geral, através de um certo sofrimento interno, um incômodo interno. Todo mundo recebe esse chamado. Mas todo mundo vai? Não. Porque tem mais um passo da jornada do herói que se chama, né? O primeiro é a vida comum. O segundo é o chamado. E o terceiro é a recusa. Eu não vou. Tá me chamando, né? Para sair da minha mente. Tá me chamando para viver um estilo de vida diferente. Tá me chamando para ir para o meu coração. Mas aqui me dá uma falsa sensação de segurança. A mente argumenta e dá uma falsa sensação de segurança, então eu postergo o chamado. Eu procrastino. E eu digo, não, agora não. Eu vou depois que eu constituir uma família. Eu vou depois que os meus filhos crescerem. Eu vou sim, quando eu tiver mais dinheiro. Eu vou sim, quando qualquer coisa. Então, a gente impõe condições para sair para a nossa jornada da mente ao ser. Mas a vida não vai te dar sossego. E vai continuar cutucando. E vai continuar provocando crises. E vai continuar te desafiando. E você vai continuar recebendo esse chamado interno através desse incômodo. Tem algo que eu preciso fazer, eu não sei o que é. E a mente interpreta isso, né? Fala assim: você precisa achar sua missão na vida. Você precisa mudar de emprego, mudar de marido, mudar de cidade. Quando na verdade não é nada disso. O que a mente diz é te desviar do assunto. O que o seu eu interno diz é: eu quero que você saia daí e venha me encontrar aqui. É interno isso. Não tem nada a ver com as coisas que acontecem fora. E aí, na vida, de tanto que a gente sofre, de tanto que esse incômodo cresce em nós, mais dia, menos dia, a gente para de procrastinar e a gente aceita. Então, a gente tem a vida comum, o chamado, a recusa e procrastinação. E, finalmente,
Ah, tá bom, vai. Eu vou. Eu me atiro. Esse ir, esse sair da mente, esse desejo de mudança, ele implica em um ato de coragem. Coragem significa agir pelo coração. Você não sabe onde que isso vai dar. Você não tem nenhum controle. Mas, na verdade, a gente nunca tem controle de nada. A gente não controla o nosso corpo, a gente não controla a nossa vida, nem a de ninguém. A gente não controla as emoções, a gente não controla pensamentos. A gente não controla os desafios que a vida traz. Mas a mente põe uma falsa ideia de controle. Tem um momento que você fala assim, tá bom, tudo bem, eu não controlo mesmo, mas eu vou mesmo assim. E você inicia de fato essa jornada. Quando você toma a decisão por iniciar uma jornada espiritual, é uma jornada espiritual essa. Em geral, um mentor se apresenta na sua vida. Alguém que você goste, um professor espiritual, um livro que você leu, alguém que você considera como um modelo, alguém que possa te orientar. Esse é o teu mentor na jornada do herói. Você fala, bora lá, mentor, vamos. Eu vou para esse lugar dentro de mim, onde eu sei que eu vou encontrar o amor, a paz e o poder. Eu quero ir para esse lugar. Beleza, o mentor concorda com você em te orientar. E aí, de fato, a brincadeira começa. Não que não tenha começado antes, mas ela começa mais interessante. Nessa segunda fase da jornada do herói, a gente vai encontrar no caminho os nossos testes. Tinha teste antes? Tinha sim, todo mundo, como eu falei antes, para todo mundo. Doença, desafio de saúde, desafio de dinheiro, desafio de relacionamento. E os nossos próprios desafios internos. Sempre tem na vida. Mas quando a gente entra na jornada do herói e a gente aceita, a gente começa a enxergar a vida com os olhos mais espertos e fala assim: ah, opa, olha o desafio aí. E aí, ele não é tanto o problema que ele era antes, ele se torna o teste da jornada do herói. E teste da jornada do herói é no dia a dia, é teste com a pessoa com quem você mora, com o trabalho que você tem, com a sua organização financeira, com os cuidados com o seu próprio corpo e a sua saúde. Normal, vida acontecendo. Mas a vida vai te testar. Você quer ir mesmo para o coração? Você quer mesmo deixar de acreditar nas histórias malucas da mente? Do cabeção, como eu falo? Então vamos lá, como é que é isso? E nesse caminho cheio de testes, você está lá com seu mentor, os testes acontecendo, existem dois elementos muito importantes: os inimigos e os aliados. Então, agora nessa série de lives que eu comecei semana passada e vou continuar bastante tempo, eu vou falar mais sobre os nossos inimigos e os nossos aliados nessa jornada. E na semana passada, eu falei de um grande inimigo, o inimigo da reclamação interna. A reclamação interna nos pega, gente. Você está na vida fazendo uma coisa muito simples e tem uma voz dentro da tua cabeça reclamando. Eu vou falar mais da reclamação interna na semana que vem, mas eu comecei semana passada. Falei assim: reclamação a respeito de serviço doméstico, coisa que todo mundo tem que fazer, né? Aqui eu até contei semana passada, eu moro nos Estados Unidos, numa cidade muito pequena. Mas tem uma coisa que não existe aqui, é empregada doméstica. Mas a casa tem que ser limpa. Eu não moro sozinha, moro com meu marido e minha filha está aqui também. E a gente tem que fazer as coisas. Mas perceba como quando você começa a fazer algo, lavar uma louça,
que alguém deixou o prato ali, a mente reclama. Dobrar uma roupa que não é sua, a mente reclama. Varrer o chão que ficou sujo, a mente reclama. A mente diz assim: eu não devia estar fazendo isso. Isso não é serviço para mim. Quem sujou essa louça não fui eu. Ah, só eu que trabalho nessa casa. E a mente reclama e reclama. E quando a mente reclama e você dá atenção para ela, e você concorda com a reclamação, como é que você se sente? Perceba, lavando a louça e aquela voz interna da reclamação. E você vai ficando naquela irritação, naquele incômodo, o corpo fica tenso, nananana, e aí alguém vai falar alguma coisa com você, você já responde atravessado. Cadê a sua paz? Então, o teste é no dia a dia. O teste não é uma coisa extraordinária. O teste é na lavação da louça. É na sala que você está varrendo. É aí. É com a pessoa que você vive. Então, o que, que a gente faz com essa reclamação? A mente vai fazer isso sempre. A minha não é diferente. E você percebe a mente criando o pensamento da reclamação e você diz: minha querida mente, obrigada pelo seu ponto de vista. Não estou interessada. Não estou interessada. E eu lavo essa louça sentindo a água caindo na minha mão. E a textura da esponja. E o peso do prato. E eu percebo que nesse exato instante está tudo bem. E esse meu serviço de lavar a louça é um presente que eu entrego à minha família. Por quê? Porque eles são maravilhosos, eu os amo. E por isso eu entrego esse serviço. E por isso eu estou completamente presente nesse exato instante. Eu falei também da reclamação com relação às outras pessoas. A voz interna que reclama dos outros. Ah, ele fez isso, aquilo, fez para mim. Ah, aquela pessoa, ah, é um monte de preguiça. Ah, é aquele outro, desorganizado. E a mente reclamando. E o que, que a gente faz? Você tem duas opções. Ou você presta atenção nesses pensamentos e concorda e fala, é isso mesmo, tá certo? Ou você fala, peraí, é apenas a minha mente reclamando e isso não corresponde à verdade. E você é livre para olhar para essa mesma pessoa e ver o bem. Você é livre para isso. Você não precisa acreditar nos seus pensamentos. Então, a mente reclama e esse é um inimigo. Mas hoje, para a gente não ficar só falando de inimigo aqui, vamos falar de um aliado que você tem nessa jornada. E quando eu digo aliado, é algo para você escrever no seu caderno e praticar. Porque o aliado é como uma ferramenta que você tem. Então, nas histórias de herói, de repente o herói se depara com uma porta trancada. Um aliado é uma chave que você tem no bolso para abrir essa porta. E nós vamos falar de muitos aliados aqui nessas lives. Preparei uma série aí de no mínimo uns 10. O aliado que eu quero expor hoje é o aliado de fazer o bem. Fazer o bem. Você vai me falar, mas Kátia, todo mundo faz o bem. Fazer o bem é uma coisa simples. Ah, a gente faz mesmo. Todas as pessoas que eu conheço, por exemplo, são pessoas boas, que desejam o bem. Eu não conheço ninguém mal, que quer o mal. As pessoas são boas, mas fazer o bem da forma que deve ser feito como seu aliado é um pouco diferente. Então, um exemplo aqui de fazer o bem pode ser você ver uma pessoa com fome e você ajuda a saciar a fome daquela pessoa. Você dá para ela um sanduíche. Ou você dá para ela uns trocados.
R$ 10 para ela comprar um sanduíche. Não sei quanto custa. Um dinheirinho para ela comprar o sanduíche dela. Ou aquela pessoa, aquela mãe com uma criança no colo que fala, quero comprar um leite para minha criança, você dá um dinheirinho para ela. Né? Isso é fazer o bem, fazer caridade. Tem muitas formas, esse aqui é um exemplo. Perceba a sua mente, o que ela faz quando você faz o bem. A mente vai dizer assim, será que vai mesmo comprar comida? Dei esse sanduíche para esse moço com fome, mas o que adianta? E amanhã? O que ele vai comer? Tá. Então, a mente vai impor alguma condição ao seu bem. E ela vai esperar que aquele bem que você fez chegue a algum lugar, a algum resultado. Fazer o bem sem se incomodar com o resultado é que é a questão. Ignorar a mente quando ela diz, eu faço bem, mas isso tem que gerar alguma coisa? Aí sim. Então, aqui, o teu aliado na jornada da mente ao coração é fazer o bem sem nenhum apego ao resultado. É apenas fazer o bem pelo bem e nada mais. Eu faço o bem só porque eu faço o bem, nenhuma questão. Então, por exemplo, meu jeito de fazer o bem é fazer live no canal. E eu poderia fazer live no canal pensando assim, mas as pessoas que assistem precisam me mostrar que estão evoluindo no processo. Ou então, eu quero fazer live no canal, mas tem que ser para um número determinado de pessoas. E todo mundo tem que gostar da minha live. E né? E 455 pessoas assistindo, eu tenho 298 likes e 3 dislikes. E eu podia estar aqui. Nossa, por que será que 3 pessoas não gostaram? O que será que eu fiz? Então, quando a gente faz alguma coisa esperando algum resultado lá na frente, esse bem não tem o mesmo valor como aliado do que o bem que é feito apenas por fazer o bem, sem nenhum apego ao resultado daquilo. O próprio exemplo que eu dei agora há pouco de lavar uma louça, né? Eu posso lavar uma louça, eu lavo a louça e eu não tenho nenhum apego ao resultado daquilo. Eu só estou lavando a louça e prestando um serviço à minha família. E se eu acabar de guardar a louça e vierem e comerem e colocarem a louça de novo na pia, ok. E se eu prestar o serviço de limpar o chão e daqui a 5 minutos alguém sujar o chão, ok. Eu apenas fiz o bem e eu não tenho nenhum apego ao resultado disso. E eu te convido a pensar só. Imagine se por um dia ou dois na existência terrena, todo mundo, o planeta inteiro resolvesse fazer o bem sem querer nenhum resultado com isso. O que será que ia acontecer? Será que não aconteceria um milagre? Algo muito especial no planeta todo? Então, eu posso até estar na expectativa de um grande bem, mas eu estou só te convidando a pensar a respeito. A gente não pode fazer com que o planeta inteiro tome uma atitude, não é? Mas você pode começar por você. E você tomar atitude. A primeira atitude é a decisão de sair do cabeção. É a decisão de que, peraí, pode ser que a minha mente não esteja falando a verdade. Pode ser que a minha mente esteja só interpretando alguma coisa. Pode ser que a minha mente esteja só comparando algo que é incomparável. Pode ser que a minha mente esteja só me atormentando. E eu posso
não escutar. No começo desse movimento da mente ao coração, eu falei sobre uma saída da mente, né? Falei, vá para o seu corpo, perceba o seu corpo, que é esse pequeno exercício que a gente fez no começo da live, essa pequena meditação. Perceba o seu corpo, note o que ele precisa, faça o bem para o seu corpo, sem esperar nenhum resultado, só faça o bem para o seu corpo. Coma algo saudável para o seu corpo. Não porque você quer emagrecer, não porque você quer alguma coisa, apenas porque isso é fazer o bem. Hidrate o seu corpo, sem nenhuma expectativa, é apenas porque ele precisa de hidratação. Tá dando para entender? Então, faça o bem para você e para os outros, e para a humanidade, e para o que você quiser, apenas por fazer o bem. E esse é o seu aliado. Então, a Roselaine, estou lendo aqui no chat, falou assim: fazer o bem sem esperar recompensa, sem troca. Sim, sem recompensa, sem troca e sem apego ao resultado. Eu não sei o que vai dar, eu só estou fazendo bem. Tenho nenhum apego ao que vai acontecer com isso. Pode ser que o rapaz que eu dei 10 reais para ele comprar um sanduíche virou a esquina e foi tomar uma cerveja. Não sei. E não é problema meu. A minha parte é só fazer o bem. Deu para entender? Então, aí no seu caderno, você vai, se você que está me acompanhando, põe aí a jornada do herói da mente ao coração. Hashtag sai do cabeção. Inimigos e aliados. Primeiro inimigo, a reclamação interna. Primeiro aliado, fazer o bem, sem apego ao resultado. Ok? E bora lá que hoje a gente separou uma pergunta bem legal que veio pelo formulário de perguntas. Então, se você tem perguntas para mim sobre o seu processo espiritual, sobre o seu processo da mente ao coração, sobre alguma dificuldade que você esteja, que você não está sabendo como sair, você pode me fazer a pergunta. A gente tem um formulário de perguntas. Então, a gente vai colocar aqui no chat o link do formulário, sempre embaixo do vídeo, em muitos vídeos aqui do canal, embaixo, no descritivo do vídeo, tá lá, formulário para perguntas. Você clica no formulário e deixa a sua pergunta. Não é uma garantia que eu vou responder, mas quando uma pergunta boa, a gente seleciona e eu posso responder numa live, ou eu posso responder num vídeo. E se você não quer que eu mencione seu nome, é só escrever lá, não mencione meu nome, eu respondo sem falar o seu nome, e tudo bem. Então, a gente tem esse formulário que é muito bacana. Eu estou pretendendo fazer para o início do ano que vem, acredito que no mês de fevereiro ou março, o mês dos inscritos, que é um mês que eu faço vários vídeos respondendo perguntas do pessoal. Então, utilize o nosso formulário. E a gente selecionou uma pergunta que veio pelo formulário, que é uma pergunta que eu escuto com frequência, né? Pergunta da Isabel Teles. Se todas as situações são para o nosso bem, todas as situações são para o nosso bem. Todas as situações estão nos conduzindo da mente ao coração. Se os desafios têm como propósito calar o nosso ego, deveríamos apenas aceitá-los sem tentar mudar alguma situação? Então, os desafios questionam o ego. Então, por exemplo, o ego diz assim: eu sou funcionária da empresa tal, e você se apega nesse lugar, funcionário da empresa tal. A empresa te demite, você, né, sente aquela queda, o ego fica perturbado. Então, sim, os desafios vêm para sacudir o nosso ego. Tá certo o que ela falou até agora.
Mas a pergunta dela é: nós deveríamos apenas aceitar os desafios sem tentar mudar alguma situação? Fiquei um pouco confusa com isso, pois se eu tento mudar algo, isso é uma forma de resistir ao que se passa, não é? E a resistência tem a ver com o ego, não é isso? Então, o caminho para a nossa felicidade seria aceitar o que a vida nos traz sem ação? Não. Então, vamos lá, Isabel. Nós todos somos dois seres em um. A gente é dois em um. Nós somos o ego e nós somos também o ser, os dois. A grande maioria do tempo e a grande maioria das pessoas vive em apego ao ego, acreditando que é o ego. Então vamos imaginar a Kátia, eu. Então vamos imaginar que a Kátia acredita que é a Kátia. Então eu sou a Kátia, brasileira, mulher, casada, quase 50 anos, 3 filhas, canal do YouTube. Essa é a Kátia. Com cabeção. O cabeção da Kátia critica, reclama, compara, interpreta, julga os outros, igual de todo mundo. Ok? Ao mesmo tempo, a Kátia é o ser. E o ser é esse. O ser é em você aquele que percebe. Vamos falar assim. Então, quando a gente medita e percebe a respiração, quem tá percebendo a respiração? O ser. Quando a mente está mostrando uma história, a mente está reclamando com você, tem alguém ouvindo a reclamação, o ser é esse que ouve a reclamação. Entendeu? Então nós somos dois em um. O ego e aquele que percebe o ego. Os dois. Diante de um desafio na vida, que quer sacudir o ego, a gente tem duas alternativas. Ou a gente age pelo ego, ou a gente age pelo ser. Mas a gente sempre vai agir. É impossível não agir. A ação não é apenas uma ação física. Agir, a gente age de 3 maneiras. A gente age pela ação, a gente age por palavras e a gente age por pensamento. Não tem a história? Pensamentos, palavras e ações? Exatamente. Então, diante de uma circunstância na vida, de um desafio, de qualquer coisa que aconteça, você vai agir por ação, por palavras, ou no mínimo por pensamento. Ok? E aí, a ação em si, fazer algo para transformar aquela circunstância, pode vir de 2 lugares. Pode vir do ego ou pode vir do ser. A questão é quando vem do ego. Então, vamos pegar um exemplo. Aconteceu que, eu não sei, um desafio na sua vida qualquer. Um desafio de dinheiro. Estou sem dinheiro, preciso pagar as contas. O que eu faço? Quando você põe esse desafio nas mãos do ego, o ego entra em desespero. A mente do ego fica louca. Fala assim: não vou ter dinheiro para comprar comida, não vou conseguir pagar minhas contas, o que vai ser dos meus filhos? Vou morar na rua. Ai, meu Deus do céu, por que isso está acontecendo comigo? Isso não devia ser assim, isso não devia estar acontecendo. Isso é resistir. Isso é a ação do ego, de resistência e de querer controlar. Outra coisa muito diferente é a ação do ser. Então, o ser, do outro lado, ele nota a confusão que o ego está fazendo. E dentro de um estado de paz, ele percebe o desafio. Ah, estou sem dinheiro, fiquei desempregado. Ok, acontece comigo e com milhões de pessoas pelo mundo. Não sou o único. Tá. Diante dessa circunstância, o que eu posso fazer? A primeira coisa que você pode fazer é manter a calma. A segunda coisa que você pode fazer é não ouvir a loucura dos pensamentos. Acalmar suas emoções e tomar medidas para solucionar aquele desafio.
Então, o que a Isabel fala de resistência ao que acontece é a resistência do isso não devia estar acontecendo comigo, isso está errado, a vida está errada, Deus é injusto, e agora o que vai ser de mim? E só vê o ruim. Isso é resistência. E aí, se eu agir a partir desse lugar, é uma confusão. Não dá coisa boa. Mas eu posso agir do outro lugar. Ah, isso é um desafio na minha vida. É um teste na jornada do herói. Quem é meu mentor? Quem é meu aliado? Quem é meu inimigo? E a partir daí, desse lugar mais pacífico e mais calmo, eu ajo. Esse exemplo de perder o emprego, estou sem dinheiro. Inúmeras pessoas passam por isso. Eu já passei por isso, mas 3 vezes na vida, pelo menos que eu me lembre assim. Não é o fim do mundo. A gente sempre sobrevive. A gente passa pelos desafios. Todo mundo passa. É como atravessar um deserto na jornada. É como escalar uma grande montanha. É mais difícil, mas passa. Tudo na vida passa. Então, é desse ponto que a gente age e não do ponto do desespero. Ok? Então, essa foi uma pergunta que veio através do nosso formulário. E se alguém do meu suporte puder colocar aqui o link do formulário, vai ser muito bom. E lembrando que sempre depois do vídeo, né, tem muitos vídeos no meu canal, já deve ter uns 600 vídeos por aí. Abaixo do vídeo está escrito lá, formulário para perguntas. Você clica lá e faz sua pergunta, tá bom? Eu vou responder algumas perguntas que estão vindo do chat também, né? Deixa eu ver aqui. Então, vou responder algumas perguntas que vocês podem colocar agora no chat. Antes de responder as perguntas do chat, eu daqui, né, da conversa, eu tenho um convite para fazer para vocês. Um convite que não tem a ver com a live de hoje, mas ao mesmo tempo tem. O convite é o seguinte: tem um jeito da gente sair da confusão da mente que é indo para o nosso corpo. Isso eu falei em algumas lives, já tem bastante tempo. Como assim indo para o corpo? É o seguinte, às vezes a gente quer sair da confusão mental dentro da mente. Então você fica se perguntando, ai, mas por que é que eu estou pensando assim? Ah, mas onde que isso quer me levar? Ai, mas a minha mente é muito barulhenta, a minha mente é muito rápida, a minha mente não me dá sossego. Como é que eu faço para controlar a minha mente? Tá, 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 tá. Não dá. Não é possível resolver o cabeção dentro do cabeção. É mais fácil resolver o cabeção quando você não dá atenção para ele, põe sua atenção em outra coisa. Então, uma forma de você sair do cabeção e pôr a atenção em outra coisa é colocar a sua atenção no seu próprio corpo. O nosso corpo precisa de coisas muito simples. Nosso corpo precisa de estar bem nutrido, o nosso corpo precisa de estar bem hidratado, precisa descansar, precisa de um pouco de movimento e precisa de higiene. É isso que o corpo precisa. E nem isso a gente dá para ele. A gente tira a atenção do corpo e fica dando atenção para as histórias loucas do cabeção. Então, há bastante tempo atrás, mais de 10 anos atrás, uns 14 anos atrás, eu entrei num processo de estudar a respeito de nutrição e a respeito de desintoxicação. Foi a primeira vez que eu vim para os Estados Unidos, eu encontrei um médico aqui chamado Dr. Gabriel Cousens, com quem eu me associei, estudei muito com ele e levei para o Brasil um processo que ele fazia aqui de desintoxicação do corpo. E eu trabalhei com isso durante muito tempo e criei no Brasil uma associação chamada Associação Árvore da Vida, que durante muitos anos trabalhou com desintoxicação e nutrição.
e existe uma equipe no Brasil que continua esse trabalho que eu iniciei há vários anos atrás. E uma pessoa da equipe que trabalha comigo, que é da minha equipe, chamada Fran Cruz. Talvez muitos de vocês conheçam, ela está sempre me ajudando, está sempre no meu grupo aqui. A Fran está organizando um grupo para fazer um processo de olhar para o próprio corpo, desintoxicar esse corpo, dar mais atenção para ele. E é um processo que tem o meu aval, assim, porque muito do que a Fran faz, ela aprendeu junto comigo. E a Fran vai fazer uma aula nesse domingo agora, dia 6, uma aula gratuita, através do Zoom, se eu não me engano, onde ela vai explicar sobre a desintoxicação do corpo. E eu quero convidar todo mundo a assistir essa aula da Fran. Para você assistir a aula que vai acontecer no domingo, você precisa entrar em contato com a Fran através do WhatsApp dela, que eu vou colocar aqui no chat. O WhatsApp dela é 11 95129 7912. O nome dela é Fran. E eu quero convidar todo mundo para assistir essa aula da Fran, que vai acontecer neste domingo, às 5 horas da tarde, horário do Brasil. Então, você entre em contato com a Fran Cruz, assista essa aula, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito nesse processo da jornada do herói, tá? Então, esse foi o convite. E eu e a Fran pretendemos fazer em breve, juntas, um processo de desintoxicação para te ajudar na sua desintoxicação, tanto do corpo físico, quanto também das suas emoções. Então, a gente tá organizando isso juntas. No momento, estou te convidando para essa aula que a Fran vai dar, gratuita, pelo Zoom. Entre em contato com ela para ela te dar as orientações aí de como você pode assistir essa aula, tá bom? Vamos voltar para a nossa live. Quero ver se tem alguma pergunta aqui do chat. Chegou uma pergunta aqui para mim, da Vera Lúcia Gonçalves. Eu acho que o coração é a percepção do nosso ser. É a vontade de sermos melhores, de nos vermos com mais sensatez e imparcialidade. Será que estou certa, Kátia? Mais ou menos, Vera. Então, tudo isso, Vera, são terminologias, né? É nome que a gente dá para as coisas. Então, aquilo que eu chamo de mente, outra pessoa chama de outro jeito. Aquilo que eu chamo de consciência, outra pessoa fala que consciência é outra coisa. Então, são apenas terminologias, palavras. E às vezes é muito difícil a gente expressar o que a gente quer dizer através de palavras. Sabe por quê? Porque a minha mente mostra as imagens dela só para mim e para mais ninguém. Aquilo que eu tenho de entendimento do mundo e dos processos e até dessa jornada do herói é o meu entendimento. Ninguém consegue enxergar o que minha mente está me mostrando. E assim em todas as pessoas. Eu não consigo ver o que está dentro da sua mente. Ninguém consegue ver a mente de ninguém. A nossa mente é só para nós. Então, o melhor que eu posso aqui, eu estou tentando expressar a minha visão sobre esse processo. E a minha visão é essa, que a mente é essa confusão, é a voz da insanidade em nós. Todo o nosso tormento interno, o nosso sofrimento, a nossa dor, tudo isso que a gente vive é resultado dos pensamentos. Isso é o que eu acredito, é o que eu tenho observado. Resultado da gente acreditar nas histórias da mente. E isso faz parte do ego. Quando a gente começa a nossa jornada e deixa de acreditar nas histórias da mente, você começa a notar que existe um outro ser em você, o ser observador, o ser que percebe as coisas. Esse observador,
ele é silencioso. Ele não fala com você o dia inteiro igual sua mente. Esse observador, ele só percebe. Só isso que ele faz. E quando você entra bem em contato com esse observador, você nota que é um ser amoroso. Você nota que é um ser pacífico. Ele está sempre em paz, independentemente do desafio acontecendo na vida. Ele tem sempre esse amor, independentemente das circunstâncias. E esse ser, ele é muito poderoso. Ele tem a capacidade de transformar a sua própria vida e a vida de quem está perto. Então, esse ser, eu consigo notar em mim na região do meu peito. De que forma que eu noto ele? Quando eu estou diante de uma maravilha da natureza, como uma enorme cachoeira, e o sol, e os raios do sol, aquela maravilha, eu sinto no meu peito uma expansão, eu sinto amor por aquela visão, e eu sinto pertencendo ao planeta Terra. E isso, para mim, eu sinto no meu peito, aqui na região do coração. Alguns professores espirituais chamam aqui de o coração espiritual. Então, por isso que eu falo, a jornada da mente ao coração. E o ser não é apenas a vontade da gente ser melhor. O ser já é melhor. Ele já é amoroso, ele já é pacífico, ele já é poderoso. Quando a gente tem a vontade de, você ainda está na percepção do ego, entendeu? Então, quando nós saímos do ego e nos conduzimos, né, nos dirigimos ao ser, a gente naturalmente se percebe como esta pessoa amorosa, pacífica e poderosa, feito à imagem e semelhança de Deus. Então, não é que você vá se tornar melhor. Você vai apenas observar o seu ego e perceber que você já é tudo isso que você quer ser. Ok? Mais ou menos assim. Tem mais uma pergunta aqui da Alexandra Souza. Kátia, estou a cada dia mais deixando de ouvir as historinhas da mente. Mas vejo que isso não é de uma vez por toda. Tenho sempre que praticar. Estou correta ou não? Está corretíssima. Hoje mesmo eu atendi, eu não sei se foi hoje ou ontem, eu sempre atendo alguma pessoa, assim, atendimento online como terapeuta. E a pessoa me falou isso, falou assim, Kátia, tenho tanta dificuldade em estar no momento presente, em ficar presente nas coisas, e essa pessoa é minha aluna, né? Ela tem todo um programa de estudo junto comigo e tal. Eu falei, mas tenho tanta dificuldade de estar no presente. Aí eu perguntei assim para ela, você sabe dirigir? Ela falou, sei, é uma das coisas que mais eu gosto de fazer, pegar a estrada, dirigir. Eu falei assim, então, como é que é dirigir? É fácil? Ela falou, é, muito fácil. É automático, assim, eu entro no carro e já vou embora, pego a estrada. E como é que foi quando você aprendeu a dirigir? Aí ela, nossa, que difícil. Não sabia que pedal que pisava, que marcha que trocava, ficava toda atrapalhada, né? Então, é sempre assim. Para tudo na nossa vida, você vai passar uma fase em que é difícil, você tem que prestar atenção até aquilo ficar no piloto automático, né? Talvez você toque um instrumento musical. Uma época da minha vida, eu toquei um pouquinho de flauta. Uma época da minha vida, quando eu era adolescente, eu toquei violão. E, nossa, e aprender os acordes, e onde que põe o dedinho ali no violão, e como é que faz o dedilhado. Você tem que treinar, 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 até o dedinho fazer sozinho. Até a mão trocar a marcha e o pé pisar o pedal do carro sozinho.
entra no automático, mas tem uma fase que é a fase do aprendizado e que você tem que ter total atenção, não é? Então, o começo desse processo de você perceber as historinhas da mente é atenção total. Aí minha mente com tanta historinha. E de vez em quando a gente cai na historinha. E de vez em quando fica bravo, fica com medo, fica ansioso, fica tudo. Porque prestou atenção na historinha e deu crédito para ela. Mas, opa, notei. É igual quando a gente troca a marcha errada do carro, aí faz aquele barulho. Ou então tá tocando violão e deu um acorde errado, ficou desafinado. Igualzinho. E aí o que você faz? Começa de novo. E treina mais, e presta mais atenção. A sua mente nunca vai deixar de criar pensamentos negativos, de julgamento, de crítica. Ela nunca vai deixar de fazer isso, porque é isso que a mente faz. A minha faz. Eu conheço uns 10 professores espirituais famosos no mundo. Acontece com todos eles. A mente sempre vai fazer o que a mente faz. Só que você fica mais no automático da esperteza. Aí, a mente aí de novo, né? E só é possível você entrar nesse automático com o treino da atenção plena. Um dos passos do treino da atenção plena, eu falei hoje várias vezes, volte a atenção para o seu corpo. Preste atenção quando a mente reclama demais. Fazer o bem como seu aliado. Fazer o bem sem nenhum apego ao resultado, só estou aqui fazendo bem. Entendeu? Então, sim, você está certa, não é de uma vez por todas. Você vai ter que praticar e bastante até ficar quase automático e prestar atenção o resto da vida. Ok? Não apareceu ainda nenhuma pergunta mais. A Manuela percebeu o miau, é a minha gatinha Amy que está miando ali na sala. Isso aí, gente. Então, a gente está fazendo essas lives toda quinta-feira, 19 horas, nesse movimento que eu estou criando, junto com vocês, o movimento da mente ao coração. E você é um pilar desse movimento. Como assim? Porque quando você se transforma, quando você dá um passo fora da mente, quando você percebe o que a mente faz e começa a agir de um outro ponto de vista, a sua vida se transforma e a vida das pessoas próximas de você também. E verdadeiros milagres acontecem todos os dias. Então, eu quero te convidar a ser um pilar desse movimento. Nós criamos uma hashtag sai do cabeção, né? E você pode agir dessa maneira. O que você sentir que está acontecendo na tua vida, que você está saindo da sua mente, que você está fazendo esse processo, poste nas suas redes sociais. Poste no seu Instagram, poste no seu Facebook. Hashtag sai do cabeção. Porque esse movimento transforma. Eu tenho certeza disso. Ok? E mais uma vez quero fazer o convite para você participar da aula com a Fran nesse domingo, 17 horas, falando sobre como é que eu faço para trazer mais higiene para o meu corpo. Não estou falando de tomar banho, escovar os dentes, não. Uma higiene interna, que é bem legal. A gente vive hoje num mundo muito tóxico e a gente se intoxica muito com o que a gente come, com o que a gente bebe, com o ar que a gente respira e também com os nossos pensamentos. E a Fran vai falar como é que a gente faz para se higienizar internamente, tá bom? Então, para participar da aula da Fran, pode falar diretamente com ela, a aula é gratuita e a gente vai para um mundo interno e externo cada vez melhor.
Ok? A Maria Inês falou, não estou achando o formulário de perguntas. Está aqui no chat, a gente vai colocar de novo. E os vídeos, a gente tem muitos vídeos no canal. Então, se você não é assinante do canal Ser Felicidade, assine o canal Ser Felicidade, acione o sininho de notificação para você saber quando tem um vídeo novo. Sempre eu lanço vídeos 3 vezes por semana, gente. Segunda, às 19 horas. Quarta, às 19 horas. E sábado, às 10 da manhã. Toda semana tem 3 vídeos. Faz anos que eu faço isso. E, assim, não lembro de falhar. Às vezes falha, assim, 10 minutos na hora da postagem do vídeo. Um pouquinho, alguma coisa assim. Mas, em geral, a gente é muito cuidadoso com isso. Então, tem muito vídeo, centenas de vídeos no meu canal. Nos vídeos mais recentes, embaixo do vídeo, no descritivo, tem ali, formulário de perguntas. Clica nele. E tá aqui no chat também, agora. Formulário de perguntas, aula com a Fran neste domingo, e a gente segue, gente. Bora lá, pessoal. O zap da Fran, eu coloquei, vou falar de novo agora, e o pessoal pode colocar no chat também. É 11 95129 7912. 11 95129 7912. Tá bom?